Ok. Hoje vamos falar sobre problemas de otimização. Então, os métodos de encontrar máximos e mínimos de funções têm aplicações práticas em muitas situações do dia a dia, ok? Por exemplo, uma empresa sempre quer minimizar os custos e maximizar os lucros. Ou um outro exemplo, um viajante, o que um viajante quer fazer? Um viajante quer minimizar o tempo de transporte. Claro. E tem várias outras situações, ok? E, em princípio, como isso funciona? Então, como podemos... O que está acontecendo? Em princípio, quando temos um problema do dia a dia, temos que converter o problema em um problema de otimização matemática, determinando a função que deve ser maximizada ou minimizada, ok? E por que estamos dizendo problemas de otimização? Porque estamos dizendo que nos problemas de otimização, qual é o objetivo principal? Achar a melhor maneira de fazer uma coisa. E por isso estamos dizendo o objetivo é achar a ótima maneira para fazer uma coisa. Por isso estamos dizendo problemas de otimização. Beleza. Mas, em princípio, como funciona isso? Como podemos resolver um problema de otimização? Em geral, é a mesma coisa que estamos fazendo com outros problemas, por exemplo, como taxas relacionadas. Então, passos principais que precisamos fazer são o quê? O primeiro passo é compreender o problema. Compreender o problema. Então, nesse passo, em princípio, precisamos fazer o quê? Precisamos ler cuidadosamente o problema e determinar o que é desconhecido, o que é conhecido, quais são as quantidades dadas, quais são as condições dadas ou relações entre quantidades dadas e coisas relacionadas, ok? Muitas vezes ajuda também fazer um diagrama, como no caso de taxas relacionadas. Por isso, se precisar, podemos fazer um diagrama, ok? E uma outra coisa bastante importante é introduzir uma notação. Uma notação. Nesse caso, nesse passo, para qualquer quantidade ou para qualquer grandeza dada, introduzimos uma notação, e também para as grandezas ou quantidades desconhecidas, introduzimos uma outra notação. E qual a ideia? A ideia é relacionar o que é dado e o que é desconhecido, ok? E, em princípio, usar a relação entre essas quantidades para escrever o que é desconhecido como função das outras grandezas. E, nesse caso, vamos obter uma função de uma variável e podemos usar os métodos que aprendemos para encontrar os valores máximos e mínimos para otimizar esse problema, ok? E, por exemplo, sabemos quando temos uma função contínua em um intervalo fechado, então, com certeza, podemos usar o método do intervalo fechado para determinar o valor máximo e mínimo absoluto. Mas isso vai estar claro quando vamos começar a resolver com exemplos concretos. Por isso, vamos começar com um exemplo bem simples. Então, nosso primeiro exemplo. A soma de dois números não negativos é 36. Ok? Qual é o menor valor
valor possível para a soma de seus quadrados. Ok? Então, esse é o nosso problema. Vamos ler o problema mais uma vez para entender o que precisamos fazer. Então, a soma de dois números não negativos é 36. Qual é o menor valor possível para a soma de seus quadrados? Beleza. Então, vamos no início, temos o quê? Temos que determinar dois números, sim? Então, temos que determinar dois números, por isso, vamos denotar esses números por x e y. Então, o primeiro passo é denote os números por x e y. Ok? Agora, o que é dado? É dado aqui x mais y é igual a 36. Beleza. O que mais é dado nesse caso? Números são negativos. X maior ou igual que zero. Y maior ou igual que zero. Beleza. E agora precisamos fazer o quê? Minimizar. Então, precisamos minimizar a função qual? Então, temos x quadrado mais y quadrado. A soma de quadrados desses números. Mas para essa quantidade, para essa função, vamos dar uma notação. Então, vamos escrever com que a soma de x quadrado mais y quadrado. Beleza. Mas agora, onde precisamos minimizar essa função? Então, uma coisa que sabemos é o quê? Com certeza que x é maior ou igual que zero. Ok? Mas, no outro lado, y maior ou igual que zero implica o quê? Y maior ou igual que zero implica com certeza que x é menor ou igual que 36. Por quê? Porque temos que x mais y é 36. Como y é maior ou igual que zero, o maior valor de x pode ser 36. Ok? E então, dessa discussão aqui, podemos concluir o quê? Dessa discussão aqui, podemos concluir que x é entre 36 e 0, incluindo esses números. Então, é maior ou igual que 0, menor ou igual que 36. Beleza. Agora, o que precisamos fazer? A nossa função, que depende de duas variáveis, x e y quadrado. Mas nós precisamos escrever essa função como uma função de uma variável. Será que isso é possível? Claramente é possível. Por quê? Porque x e y, existe uma relação entre x e y. Essa relação é essa aqui. Mas dessa relação segue o quê? Se olharmos nessa relação, podemos ver que daqui segue o quê? Y, né? Y, né? 36 menos x. Por isso, agora podemos escrever a nossa função que temos q de x, porque agora vai ser uma função de x, posso colocar como q de x, é x quadrado mais 36 menos x quadrado. E x pertence onde? X pertence no intervalo fechado 0 a 36. Então, temos essa função. E o nosso objetivo é minimizar. Em outras palavras, achar o valor mínimo absoluto dessa função no intervalo 0 a 36.
Como vamos fazer isso? Como essa função Q de x é uma função contínua e o nosso intervalo é fechado, podemos aplicar o quê? O método do intervalo fechado. Então, precisamos minimizar, achar máximo, mínimo absoluto. Ok, e agora vamos tentar fazer isso. Então, aqui temos a nossa função Q de x é igual a x² mais 36 menos x². Claramente, para aplicar o método de intervalos fechados, temos que achar todos os pontos críticos e, depois avaliar a função nos pontos críticos, avaliar nas extremidades, nesse caso 0 e 36, e comparar os valores. O menor entre esses valores vai ser o mínimo absoluto. Mas para achar pontos críticos, como temos um polinômio, basta achar onde a sua derivada é igual a zero. Ok? Mas o que é a derivada? Antes de ver isso, o que é a derivada de Q de x? É 2x mais 2 vezes 36 menos x vezes d dx de 36 menos x. Aplicamos a regra da cadeia. Isso é 2x mais 2 vezes 36 menos x vezes menos 1. Em outras palavras, temos que Q' de x é 4x menos 72. Beleza. E agora, para achar número crítico, ou números críticos, temos que fazer o quê? Ver onde a derivada é igual a zero. Então, temos que linha de x é igual a zero. Se somente se, 4x menos 72 é igual a zero. Se somente se, x é igual a 18. Então, x igual a 18 é o número crítico no nosso caso. Beleza, agora o que vamos fazer? Vamos avaliar Q no ponto 18. Depois temos que avaliar Q nas extremidades. E o nosso intervalo fechado é 0,36. Sim? Então, temos isso. 0,36. E assim, vamos tentar achar esses valores também. 0. E aqui, Q é de 36. O que é Q de 18? Temos que substituir na fórmula de Q de x. Então, isso é 18 ao quadrado mais 18 ao quadrado. 324 mais 324. Igual 648. Beleza. O que é Q de 0? 0 ao quadrado mais 36 menos 0 ao quadrado. 36 quadrado. E o que é 36 quadrado? 1.296, se não me engano, vocês podem verificar. E Q de 36 é 36 quadrado mais 36 menos 36 quadrado. Isso é, de novo, 1.296. Ok. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é achar o valor mínimo absoluto. E com certeza, nesse caso, estamos obtendo que esse aqui é o valor mínimo absoluto. Beleza. Então, podemos concluir o quê? O que foi o problema? O menor valor possível. O menor valor possível para a soma de quadrados é 648. Quando x é o quê? X é igual a 18. E o que é y? 36 menos 18 igual a 18 também. Beleza.
Então, quando a soma de dois números é 36, o menor valor possível para a soma de seus quadrados é 648. Beleza. Ok. Então, nesse exemplo, usamos o método do intervalo fechado. Mas agora a pergunta é, o que vai acontecer, o que podemos fazer, ou, em outras palavras, o que precisamos fazer quando, por exemplo, a condição não dá um intervalo fechado, temos um intervalo aberto, por exemplo. Então, como vamos determinar que em um ponto temos um máximo ou um mínimo absoluto? Nós já sabemos que podemos aplicar o teste da primeira derivada para achar mínimos e máximos locais, mas o que podemos fazer no caso de mínimos e máximos absolutos? Então, claramente, esse problema não é um problema muito fácil, mas várias vezes tem um critério que dá uma resposta certa, que funciona. E agora vamos tentar aprender esse critério. Isso se chama o teste da primeira derivada para valores extremos absolutos. Então, o que está dizendo esse teste? Então, temos teste da primeira derivada para valores extremos absolutos. Ok. Teste da primeira derivada para valores extremos absolutos. Está dizendo o seguinte. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. F definida em um certo intervalo e então esse intervalo agora não precisa ser um intervalo fechado, pode ser um intervalo aberto, semiaberto, ok? Ok. Então temos dois casos aqui. Letra A. Se f' de x for maior que zero, para todo x menor que c, e f' de x menor que zero, para todo x maior que c, então f de c é o valor máximo absoluto de f. Ok? Beleza. E agora o segundo caso, letra B, é o contrário. Se f' de x for menor que zero para todo x menor que c, e f' de x maior que zero para todo x maior que c,
Então, f de c é o valor mínimo absoluto de f. Beleza. Bom, então vamos tentar entender bem esse critério, porque funciona. Então, vocês podem ver que as condições são como no caso do teste da primeira derivada, mas aqui temos para todo x, não para um intervalo, então, para x menor que c, para todo x menor que c. Então, temos essa situação. Suponha que c seja um número crítico de uma função contínua f, definida em um certo intervalo i. Agora, se a primeira derivada for maior que zero para todo x menor que c, mi, e f' de x for menor que zero para todo x maior que c, de novo, dentro desse intervalo i, então f de c é o valor máximo absoluto de f no intervalo i. Ok? E por que temos isso? O que está dizendo f' de x maior que zero para todo x menor que c? Então, para todo x menor que c i, a função é crescente. Então, a função está crescendo. E chega no ponto C. E depois, para x maior que c, temos o que? f' de x é menor que zero. Então, a função está crescendo. Quando chega em C, começa a decrescer. Por causa disso, claramente, no ponto C, temos o que? F de C é o máximo absoluto de F. E na letra B, temos o contrário. Para todos os x menor que c, nesse intervalo, a função é decrescente, decresce, 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 chega até f de c, e depois começa a crescer, porque f' de x é maior que zero quando x é maior que c. Ok? Muito bom. E esse é um critério bastante útil, especialmente quando temos que resolver um problema de otimização, mas o intervalo de onde pertence x não é um intervalo fechado, ok? Onde podemos aplicar o método do intervalo fechado. Beleza. Vamos então ver um exemplo. Exemplo 2. Um fazendeiro quer cercar uma área de 500.000 metros quadrados em um campo retangular. Em um campo retangular. Beleza. E, então, dividi-lo ao meio, como uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Beleza. Então, a pergunta é o seguinte: como fazer isso de forma que minimize
o custo de cerca. Ok? Então, essa é a nossa pergunta, o nosso problema. Tá bom, vamos tentar entender o problema primeiro. Um fazendeiro quer cercar uma área de 15 mil quadrados em um campo retangular e então dividi-lo ao meio como uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Como fazer isso de forma que minimize o custo da cerca? Ok? Vamos tentar então ver o que temos. Vamos tentar fazer um diagrama. Temos aqui isso, aqui é x, y, porque sabemos que o campo ele quer cercar é um campo retangular. Beleza. Então, esse é y também, e esse aqui é x, esse lado. Mas o que mais sabemos? Sabemos também que ele quer dividir ao meio com uma cerca paralela a um dos lados. Podemos usar uma cerca paralela com qualquer dos lados, mas eu vou fazer, por exemplo, aqui. Vamos fazer aqui. Depois ele vai colocar isso. E aqui, de novo, temos y. Ok. Agora, vamos tentar entender o que é dado para nós. O que é dado? É dado a área. Mas agora, como temos um campo retangular, a área é o quê? X vezes Y. Então, sabemos que X vezes Y é igual a 15 mil. Beleza. Ok. E agora, uma outra coisa, o que é que sabemos? O que pode ser o valor de x? Claramente, x não pode ser zero, então não vamos ter um campo. Tem algum comprimento x. Por isso, sabemos que x maior que zero. Ok? Em outras palavras, x pertence no intervalo 0 a infinito. Ok. E o que precisamos minimizar? Claramente, o custo vai ser minimizado quando o quê? Quando esse perímetro aqui, então, tudo esse aqui, a cerca que estamos usando, vamos usar uma quantidade mínima de cerca. Mas qual é essa quantidade? Então, essa quantidade para achar, podemos ver que, ok, vamos denotar por L. O que é L? 2 vezes x mais, agora SX, temos y, mas também SY aqui. Então, 2x mais 3y. Beleza. Mas agora, qual a ideia? Precisamos escrever x, ele como uma função de x. Mas podemos fazer isso? Claramente que podemos fazer. Daqui, temos o quê? O que é y? Y é 15 mil sobre x. E vamos substituir isso no L, no nosso L, temos L de x é igual a 2x mais 3 vezes 15 mil sobre x. E o nosso x é onde? X é no intervalo 0 a infinito. Então, essa é a função que depende somente de x e que precisamos achar o seu valor mínimo absoluto quando x pertence no 0 a infinito. Então, nós precisamos achar mínimo absoluto dessa função. Ok? Mínimo absoluto dessa função. E vamos para lá. Agora, claramente, nesse caso, o intervalo não é aberto, é fechado, é aberto. Por isso, vamos tentar ver que talvez será possível aplicar teste da primeira derivada para valores extremos absolutos. Então, o que temos nesse caso? Vamos passar para a página. L de x. L de x é igual a quê? 2x mais 4.000. Então, 45 mil sobre x. Ok? Agora temos essa função e precisamos achar
a sua derivada no início. Ok? A derivada dessa função, 2 mais 4.500, e aqui é a derivada de 1 sobre x. Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Ok? Então, temos aqui 2 menos 45.000 sobre x quadrado. Eu usei 45.000 como uma constante. A derivada de 1 sobre x é derivada de x elevado a menos 1, que é menos 1 sobre x elevado a menos 2, e isso é menos 1 sobre x quadrado. Ok, beleza. E agora precisamos achar os números críticos. Ok, antes de achar os números críticos, temos isso, L' de x é 2 menos sobre x quadrado. E agora, para achar os números críticos, quando é L' de x igual a 0? Se somente se essa expressão igual a 0. Se somente se x quadrado é igual a 22.500. Mas se isso é se somente se x é igual a 150. Claramente, x é igual a menos 150, também é um valor possível, mas isso não é um número positivo. O nosso x pertence no intervalo 0 a infinito, ok? Por isso, o que temos? Qual é o nosso número crítico? O nosso número crítico é esse aqui. Número crítico. Tem um único número crítico. Mas agora, o que sabemos? O que podemos dizer para L' de x? Então, observa uma coisa. Como a derivada L' de x é menor que zero quando x maior que... Quando x menor que... Só um minutinho. Quando x menor que 150. Por que isso acontece? Porque, olha, L' de x menor que zero quando x... Isso porque, olhando nessa função, quando x é menor que 150, essa expressão vai ser maior que 2. 2 menos algo maior que 2 é negativo. E maior que zero quando x maior que 150. Claramente, nós estamos no intervalo de 0 a infinito. Por isso, temos esse aqui e temos esse aqui. O que podemos concluir? O que podemos concluir pelo teste da primeira derivada para valores extremos absolutos? Pelo esse teste, temos que, então, pelo teste da primeira derivada para valores extremos absolutos, temos que L de 150 é o quê? É o mínimo absoluto. Temos isso. Ok? Temos esse mínimo absoluto. E agora? E quando acontece esse mínimo absoluto? Então, temos L de 150 é igual a quê? 2 vezes 150 mais sobre 150, isso é 600. Então, a cerca que vamos precisar para cercar o campo e que vai dar um custo mínimo vai ter exatamente 600 metros. Isso acontece quando? Quando x é igual a 150. Ok? Y é igual ao quê? Y é igual, nós sabemos que é 15.000 sobre 150, que é igual a 100. Então, para esses valores de x e y,
vamos minimizar o custo. Tá bom? O próximo exemplo que temos é o seguinte. Já estamos no exemplo número 3. Seja D a região limitada do plano compreendida então compreendida entre a parábola y igual a 1 menos x quadrado e o eixo x. Beleza. Agora, considera um trapézio isósceles contido MD com as seguintes propriedades. Beleza. Então, quais são as propriedades que tem? A base maior, é o segmento de menos 1 a 1 do eixo x. Ok? E a segunda condição é os vértices da base menor, também estão situados no gráfico da parábola. Ok? Agora temos essa pergunta. Qual é a maior área possível que este trapézio pode ter? Ok? Então, esse é o problema. Vamos tentar ler cuidadosamente mais uma vez e depois tentar resolver. Então, seja D a região limitada do plano compreendida entre a parábola y igual a 1 menos x quadrado e o eixo x. Vamos imediatamente tentar, então, esboçar a região D. O que temos? Ok.
Então, temos uma parábola. Aqui temos menos 1. Aqui temos 1. Aqui temos 1. Ok? Essa é a parábola y igual a 1 menos x quadrado. Então, quando x é 0, y é 1. E quando x é menos 1, y é 0. Então, temos essa parábola. Beleza. Agora, vamos voltar para o nosso problema. E qual a região D? A região D é exatamente essa região aqui. Entre o eixo x e essa parábola. Então, temos aqui os eixos x e y. Ok. Vamos então voltar aqui. Agora, considera um trapézio isósceles contido em T com as seguintes propriedades. A base maior é o segmento menos 1 do eixo x. E os vértices da base menor também estão situados no gráfico da parábola. Ok? E qual é o problema, então? O que precisamos achar? Precisamos achar qual é a maior área possível que este trapézio pode ter. Ok? Vamos então voltar para isso aqui. Temos o seguinte. Então, temos essa base do trapézio, ok? Temos esses pontos aqui. E agora temos mais 2 pontos. Claramente, esses pontos, esse ponto aqui está mudando aqui. E esse também. Quando esse muda, esse muda. É alguma figura simétrica. E então, o que precisamos achar? Precisamos achar qual a maior área possível que este trapézio pode ter. Então, ok? Isso é o que precisamos fazer. Agora, como podemos resolver esse problema? Vamos, no início, usar algumas notações, tá bom? Então, temos no início B, a base maior. B minúsculo, a base menor. E H, a altura. De quê? Do trapézio. Beleza. Então, o que temos? Temos aqui, esse é o nosso B. Ok? Esse aqui. Esse é o nosso SB aqui. E temos esse aqui é o nosso H. É a altura. Ok, beleza. Mas agora, o que está acontecendo nesse caso? O que sabemos? Sabemos o seguinte. Sabemos que a área A é igual a quê? A área desse trapézio, então isso é a área do trapézio, é igual a quê? É a maior base do trapézio, B, mais a menor base, vezes H sobre 2. Ok? Mas agora, no nosso caso, o que sabemos? Vamos denotar o nosso ponto P, um ponto P aqui. E esse ponto P vai ter coordenada x e y. Ok? Então, temos esse ponto P, x e y. Então, o que vamos obter nesse caso, nesse ponto P? Se temos esse ponto aqui, então, observem uma coisa. O que é nesse caso A? Quando temos esse P aqui. Nesse caso, o nosso B com certeza é sempre 2, porque é de menos 1 a 2. Mas, ok, eu vou escrever aqui B, 2. Mas o que é essa base B aqui? Como podemos ver, no caso de B aqui, temos o seguinte. Isso aqui é o quê? X.
Porque essa coordenada aqui é x. A coordenada do ponto P é x. Então, o que podemos dizer para P? B 2 vezes x, onde x é o quê? X é exatamente essa coordenada. E o que está acontecendo no ponto, como a altura? O que podemos dizer sobre a altura? Agora, sobre a altura, olhamos o seguinte. O que é H? H é exatamente esse Y. H é igual a Y. Mas Y é o quê? 1 menos x quadrado. Por quê? Porque temos daqui. Se olharmos isso aqui, dá y, h, y é igual a 1 menos x quadrado. Por isso, aqui temos que h é igual a 1 menos x quadrado. Beleza. E o que mais temos? Claramente, esse x pode ter valores só entre 0 e 1. Nós podemos colocar intervalo aberto e aplicar o teste da primeira derivada para valores extremos, mas também podemos colocar que x pertence no intervalo 0, 1. Intervalo fechado. Sem problemas podemos dizer isso, porque com certeza o valor de x muda de 0 até 1. Ok, então o que é a nossa função? Então, finalmente temos que ax é igual 2 mais 2x vezes 1 menos x quadrado sobre 2. Então, na nossa fórmula aqui, substituímos esses valores. Isso vai dar o quê? Isso é igual 2 menos 2x quadrado mais 2x menos 2x cubo. E por isso temos que a nossa ax, a nossa função ax é igual menos x cubo menos x quadrado mais x mais 1. E o nosso x pertence no intervalo 0, 1. E qual é o nosso problema? O que precisamos fazer? Nós precisamos, nesse caso, tentar minimizar. Então, não, precisamos achar a maior área. Então, precisamos maximizar essa função. Então, achar valor máximo absoluto. Ok? Temos que achar o valor máximo absoluto dessa função. Então, qual é a maior área possível que este trapézio pode ter? E como vamos fazer isso? De novo, como temos uma função contínua em um intervalo fechado, podemos aplicar o método dos intervalos fechados. Mas, de qualquer jeito, se alguém de vocês quer pegar 0, 1 aberto aqui, uma resposta vocês vão obter pelo teste da primeira derivada que aprendemos hoje. Então, vamos ir para o próximo slide para achar o valor máximo absoluto. Então, qual é a função que temos? Temos essa função, a nossa função a de x é igual a menos x cubo menos x quadrado mais x mais 1. Ok? E temos que o nosso x pertence no intervalo 0, 1. Agora, para aplicar o método de intervalos fechados, temos que achar os pontos críticos. O que é a linha de x? A linha de x é menos 3x quadrado, menos 2x, mais 1. Então, quando é a linha de x igual a 0, temos a linha de x igual a 0, se e somente se, menos 3x quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. E agora, se vocês tentam resolver isso, vocês vão perceber que isso é se somente se, x é igual a menos 1, ou x é igual a 1/3. Mas menos 1, por quê? Porque não pertence nesse intervalo, por causa disso. Então, o que obtemos? Obtemos que x igual a 1/3 é um número crítico. Claramente, não tem outros números críticos, porque esse a de x é um
uma função polinomial, e assim os seus únicos números críticos são os números onde a derivada é igual a zero. Então, esse é um número crítico no intervalo 0, 1. E agora temos que avaliar a nossa função nesse ponto. Temos que ver o que é a elevado a 1/3. Ok? E agora, nesse caso, nós temos que colocar isso na nossa função aqui, menos 1/3 cubo, menos 1/3 quadrado, mais 1/3, mais 1. E depois de tentar simplificar isso, espero que vamos obter 32 sobre 27. Alguém pode confirmar isso, ok? No outro lado, temos que calcular também A nas extremidades. 0 e 1. O que é A de 0? A de 0 é 1. E no outro lado, A de 1 é igual a menos 1 cubo, menos 1 quadrado, mais 1, é igual a 0. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos achar a maior área possível. Então, qual é a maior área possível nesse caso? Então, x, esse valor aqui, é o valor máximo absoluto. Ok? Então, a maior área possível é 32 sobre 27. Bom, isso acontece quando x é igual a 1/3. Beleza. Então, voltando na nossa imagem aqui, se escolhemos esse x é igual aqui a 1/3, vamos obter esse P, e exatamente esse vai ser o trapézio com maior área possível entre todos os trapézios que satisfaçam as nossas propriedades. Tá bom, terminamos então com mais um exercício. E eu vou tentar resolver mais um problema e depois deixar um exercício para vocês, ok? Vamos tentar resolver o nosso último problema agora. Exemplo 4. Ok? O exemplo 4 está dizendo o seguinte: encontre o menor segmento da reta contido no primeiro quadrante ligando o eixo x ao eixo y. E passando pelo ponto P de coordenadas 1 e 2. Ok? Então, esse é o nosso problema. Temos que fazer o quê? Temos que encontrar o menor segmento da reta contido no primeiro quadrante, ligando o eixo x ao eixo y e passando pelo ponto P1, 2. Beleza, vamos tentar fazer um diagrama antes de tá? E vai ser bem mais fácil resolver o problema.
Ok. Temos isso aqui. Esse é o nosso ponto. Aqui temos 1. E aqui temos 2. Beleza? E esse é o nosso ponto. Agora só vou... Beleza. Temos isso aqui. E esse é o nosso ponto P, 1, 2. Temos essas coisas. Tá bom? E então, o que precisamos achar? Precisamos achar, na verdade, o menor segmento nesse caso. E o que vamos obter? Vamos supor que essa coordenada aqui é x. E essa coordenada aqui é y. Ok? Então, temos essa coordenada x, essa coordenada y. E o que precisamos achar? Seja L igual... O que é esse comprimento? O comprimento do segmento. Esse comprimento é a hipotenuse desse triângulo aqui, sim? Mas esse comprimento aqui é o quê? X quadrado mais y quadrado, esse comprimento quadrado. Denotamos isso por L. Então, temos L é raiz quadrado de, pelo teorema da Pitágora, temos x quadrado mais y quadrado. Ok? Então, temos isso. Temos essa função no nosso caso. Beleza. E o que sabemos sobre x? Onde pertence esse x? Claramente, podemos supor que x não pode ser 1 aqui, porque vai ser uma reta vertical, não, nem vamos ter aqui um segmento. Então, sabemos que uma outra coisa dada no nosso caso é x pertence onde? De 1 a infinito. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos minimizar essa função. Minimizar. Tá bom? Mas agora, para minimizar essa função, nós precisamos, seria bom, achar alguma relação entre y e x quadrado. Será que existe alguma relação entre y e x quadrado? Agora vamos ver. Eu vou tentar usar similaridade de triângulos. Então, vamos olhar nesse triângulo aqui. Olhando nesse triângulo aqui, esse é o primeiro triângulo, o que posso dizer sobre esse lado? Isso é 1. E o que posso dizer aqui? Isso é, como essa parte aqui é y, isso é 2, temos y menos 2. Ok? Isso é y menos 2. Beleza. E o que está acontecendo nesse triângulo aqui? Nesse triângulo aqui, eu sei com certeza que esse tamanho aqui é 2. Por quê? Porque sei que isso é 2. E também o que podemos dizer para esse tamanho aqui, isso é x menos 1. Por quê? Porque esse é x, de x até 0, e esse é, se tirarmos esse pedacinho de 1, vamos obter x menos 1. Claramente aqui temos 0, ok? Agora, é bem óbvio que esse triângulo aqui é similar como esse triângulo aqui, ok? Então, o que temos? Temos o seguinte. Por semelhança de triângulos, tem-se, ok. Sabemos que esse aqui, y menos 2 sobre 1, é igual com 2 sobre x menos 1. Então, temos y menos 2 sobre 1 é igual a 2 sobre x menos 1. Mas isso implica o quê?
Daqui, podemos obter que y é 2 mais 2 sobre x menos 1. Ou ainda posso escrever isso como 2 vezes 1 mais 1 sobre x menos 1. Beleza. Então, eu já achei uma relação entre y e x. E o que podemos fazer? Agora temos essa função. Temos a função L de x é igual x² mais, em vez de y, vamos obter isso aqui, essa função ao quadrado. Isso vai dar 4 vezes 1 mais 1 sobre x menos 1 quadrado. Tá bom? E temos x pertence de novo 1 infinito. Então, nós já obtemos uma função de uma variável e precisamos fazer o quê? Precisamos achar mínimo absoluto. Mínimo absoluto dessa função. Ok, beleza, mas como temos um intervalo que não é fechado, temos que usar o teste da primeira derivada para valores máximos e mínimos absolutos que aprendemos hoje. Vamos passar então para o próximo slide e tentar fazer isso. Então, o que temos, mais uma vez, L de x é igual a raiz² de x² mais 4 vezes 1 mais 1 sobre x menos 1 quadrado. Isso, o nosso x pertence no intervalo de 1 a infinita. Beleza. O que é a derivada de L' de x? De L de x? A derivada, para achar, temos que aplicar a regra da cadeia. 1 sobre 2 vezes. Por que assim me estou escrevendo? Porque acho que agora todo mundo já sabe que a derivada de raiz² de x é 1 sobre 2 vezes raiz² de x. Então, temos isso vezes d dx da função x² mais vezes 1 mais 1 sobre x menos 1 quadrado. Beleza. Isso é igual agora 1 sobre 2 vezes raiz² de x² mais 4 vezes 1 mais 1 sobre x menos 1 quadrado, vezes 2 vezes x, e agora temos o quê? Mais 4 vezes 2, vezes 1 mais 1 sobre x menos 1, vezes o quê? A derivada de 1 sobre x menos 1. O que é a derivada de 1 sobre x menos 1? É menos 1 sobre x menos 1 quadrado. Então, eu vou escrever isso vezes menos 1 sobre x menos 1 quadrado. Beleza. E agora, isso é igual 1 sobre 2 vezes x² mais 4 vezes 1 mais 1 sobre x menos 1 quadrado. Ok? E agora, se vocês tentam, aqui vocês vão ver que vamos tentar simplificar. Então, vai ser 2x vezes... Então, aqui, vamos ter algumas simplificações. Temos que escrever como x menos 1 cubo aqui, multiplicamos S por S, e depois das simplificações, nós vamos chegar a essa expressão. Então, vai ser vezes 2x vezes 1 menos 4 sobre x menos 1 cubo. Ok? Temos isso. Essa é a nossa expressão. Só falta para vocês, para quem quiser verificar, que na verdade isso aqui é exatamente isso. Vocês vão ver que aqui vai ter cancelamentos. Beleza. Então, o que temos? Vamos tentar escrever isso agora. Na próxima página, vamos obter o quê? Vamos obter que L' de x
é igual. Temos x² mais 4 sobre 1 mais 1 sobre x menos 1 quadrado. Ok? E aqui, vamos obter x vezes 1 menos 4 sobre x menos 1 cubo. Vamos só tentar verificar aqui, só para não errar em algo. Acho que exatamente. Temos que S2 com S2 cancelamos, temos x vezes esse aqui. E o nosso x é no intervalo 1 infinito. Agora, quais são os pontos críticos? Vamos ver que linha de x é igual a zero, se somente se, quando x é igual a zero, ou 1 menos 4, x menos 1 cubo igual a zero. Isso aqui não pode, porque x pertence no intervalo 1 infinito. Mas isso aqui, esse aqui vale, se somente se, x menos 1 cubo igual a 4, se somente se, x é igual a 1 mais raiz cúbica de 4. Beleza. Então, achamos isso aqui. E o que sabemos, esse é um número crítico. Tá bom? Beleza, então achamos os números críticos aqui. Só esse número pertence no intervalo. Por causa disso, já não consideramos o número crítico x igual a zero. Mas agora, o que podemos ver? Vamos ver o que está acontecendo como sinal de L' de x. Então, observe aqui. O que temos? L' de x é menor que zero em de 1 até 1 mais de 4. Ok? Então, na verdade, para todos os x, nesse intervalo que são menor do que esse número aqui. E L' de x maior que zero é 1 mais raiz cúbica de 4 até infinito. E vamos parar um minutinho. Por quê? Agora, esse é positivo, essa expressão. Essa expressão é positiva. Agora, quando x é nesse intervalo aqui, esse número aqui é menor que 4. 4 sobre algo menor que 4 é maior que 1. 1 menos algo maior que 1 é negativo. Por causa disso, isso é negativo. E nesse caso, quando temos x é maior que 1 mais raiz cúbica de 4, isso é maior que 4. 4 sobre algo maior que 4 é menor que 1. 1 menos algo menor que 1 é positivo. Por causa disso, temos isso aqui. Ok? Então, finalmente, o que podemos concluir? Podemos concluir que L de 1 mais raiz cúbica de 4 é o quê? É mínimo absoluto. Ok? E vocês podem tentar calcular isso. Eu não vou perder tempo calculando isso aqui. Agora, se voltarmos para o nosso diagrama aqui, nós temos esses pontos aqui, sim? Só um minutinho. Exatamente. Então, se olharmos no nosso diagrama, na verdade, se colocarmos aqui o ponto A e aqui o ponto B, ok? O que vão ser as coordenadas dos pontos A e B? Então, lembram que y é 2 vezes 1 mais 1 sobre x menos 1. E substituindo aqui, vamos obter o quê? Vamos obter que o nosso ponto A tem coordenadas o quê? Quais são as coordenadas do ponto A? São 1 mais raiz cúbica de 4 e 0. E B é igual, coordenada de x é y, e essa coordenada é aqui 2 mais raiz cúbica de 2, que vem da fórmula de y.
Tá bom? E falta para vocês, vou deixar para vocês para achar exatamente o que é esse valor. E com isso terminamos também com esse último exemplo da aula de hoje. Para final, vou deixar um exercício para vocês. Ok? Um exercício. Uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Beleza. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Ok? Então, esse não é um exercício difícil, mas, na verdade, temos que... O que temos? Temos uma lata tem uma forma cilíndrica. E lá temos o quê? Em princípio, temos a tampa e a base, que, na verdade, temos um círculo de raio R, e temos que introduzir uma notação para raio, e temos a altura da lata, por exemplo, por H. E sabemos que o quê? Sabemos que o volume é 1 litro, mas 1 litro, não esqueçam que é 1000 centímetros cúbicos. E agora, sabendo o volume de um cilindro e sabendo a área lateral de cilindro, temos que achar, então, qual vai ser o mínimo absoluto da função que vai calcular a área lateral do cilindro. Ok? Então, vou deixar para vocês terminar com esses detalhes. Então, vou terminar aqui com a gravação e podemos passar para a parte de dúvidas e perguntas. Obrigado pela sua atenção.